Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Vitor do canal Jesus Vive e hoje vamos fazer mais uma pregaçãozinha aqui legal. Essa palavra que está falando do assunto sobre Paulo, né? Sobre um pouco aqui da vida de Paulo e o começo da sua trajetória como pregador e apóstolo, né? O apostolado de Paulo. Então vamos lá. Essa passagem está escrita no livro de Atos, capítulo 9, de 1 por diante. Vou ler um trechinho aqui só para dar para entender esse começo e logo já vou começar a explicar um pouco sobre essa palavra, certo? Então, vamos lá. A conversão de Saulo. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Saulo foi ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os que encontrasse seguindo o caminho, homens e mulheres. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vindo do céu brilhou de repente em torno dele, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, irmãos, como aí vocês acabaram de ouvir aqui, essa luz que ele viu aqui era Jesus perguntando a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Como aqui tinha falado aqui, ele estava perseguindo, ele pediu uma carta de uma autoridade maior do que ele. Paulo, para começar, Paulo era um soldado romano, entendeu? Ele era um soldado romano e ele pediu uma carta para ele perseguir aquele que falasse o nome de Jesus, que é os discípulos, estava anunciando. E aí ele pediu uma carta para poder matar aquelas pessoas, né? Para poder julgar aqueles discípulos. Então ele estava perseguindo Jesus. Então o que acontece? A caminho de Damasco, ele estava indo, uma forte luz brilhou, de repente ele caiu por terra. Então, e uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí ele falou: quem és tu, Senhor? E logo a voz falou: eu sou quem você me persegue, né? Que era Jesus. E aí a partir dali ele ficou cego. E aí ele foi para Damasco com as pessoas que ele comandava, né? O seu braço direito e as pessoas que ele comandava. Então, chegando lá em Damasco, ele chegou praticamente ceguinho. E aí o Senhor usou Ananias, né? Que era um profeta também da época, uma pessoa usada por Deus, e foi lá e para Ananias poder curar a vista dele, né, em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Ananias foi, tocou, até questionou um pouco, né, porque Paulo era um cara que matava e tudo, e Ananias ficou meio com o pé atrás. E aí aquela voz falou para Ananias, Jesus falou para Ananias, né, vai lá, porque esse vai ser um servo meu, esse é quem eu vou usar. Então Ananias pegou, foi ao encontro de Saulo, né? E Saulo, ele logo após Ananias chegou e curou a vista dele, foi para curar a vista dele, tipo algumas escamas caiu do olho dele, né? Algo que estava tapando a sua vista. E aí ele foi batizado aquela noite por Ananias, né? E depois daí seu nome se tornou Paulo. Então, a partir desse momento, ele começou a pregar e anunciar, mas os discípulos da época não acreditavam muito nele. Os discípulos na época não estavam acreditando na palavra de Paulo, que um cara que matava, perseguia os cristãos da época, né? Todo mundo que falasse o nome de Jesus, ele estava perseguindo e matando. De repente ele vira o lado da moeda, ele trocou de time, né? Então os discípulos ali estavam estranhando um pouco por que ele mudou, mas Paulo começou a profetizar, entrava em lugares e profetizava. Tem várias passagens aqui na Bíblia, aqui em Atos, que mostra aonde Paulo foi. Paulo foi um profeta bem ungido por Deus, né? Após aquela morte de Judas, né? Jesus escolheu 12 discípulos, né? Após a morte de Judas, eram 12 e ficou 11, né?
mas era para ser 12. Então eles tentaram substituir Judas com José ou Matias. Aí em alguma coisa lá que eles fizeram, não sei, um aposta, ou não sei como que foi na época, né? E a aposta ali deu que era para sair quem era para ser o lugar de Judas ali era Matias, né? Então era entre José e Matias, quem foi escolhido ali foi Matias, né? Mas na verdade, quem foi escolhido de verdade não era Matias, era Paulo, né? Os discípulos escolheram Matias, mas quem Jesus realmente escolheu de verdade era Paulo. Então ele escolheu Paulo para ser um profeta e ser usado por ele de verdade, né? E aí traz isso de exemplo pra gente, né? Quantos Saulos existe aí hoje em dia, né? Pessoas que Deus pode usar, pessoas que acham que a vida dela está acabada, mas pessoas que são ruins de verdade, né? Que já mataram, que já fizeram tudo de ruim, mas o Senhor transformou Paulo. Por que não pode transformar você também? Às vezes uma pessoa aí que acha que não vai ser usado por Deus, vai sim, vai só se entregar, vai só ser o escolhido, né? Você vê, os discípulos, os seres humanos, os discípulos escolheram Matias, mas você não vê passagem muito de Matias aqui, você quase não vê. Você vai ver a passagem de Paulo, o escolhido de verdade ali, para ser um dos 12 discípulos, para ser um apóstolo, era Paulo, né? E Paulo foi em vários lugares, né? Tem aquela passagem que Paulo também foi lá ele e Silas, que as correntes abriram e tal. Tem muita passagem de Paulo. Paulo era um cara muito usado por Deus, né? E nesse momento aqui, vendo esse vídeo, também te convido a ser como Paulo foi, né? Anunciar sem medo, né? Entrar em um lugar. Depois que Paulo mudou de lado, mudou de time, as coisas não facilitou para Paulo, né? Porque um cristão, todo mundo sabe, né? Deus dá espada. Não vai ser fácil de maneira alguma, né? Então Paulo assumiu esses riscos. Estava muito fácil ele ser um cidadão romano, matar as pessoas, né? A ponta de espada, né? Isso era muito fácil, matar as pessoas e ficar seguindo um grande líder e era do exército. Isso era fácil. Agora o difícil foi depois que ele se tornou cristão. Então também a sua vida não vai ser fácil depois que você aceitar Jesus, depois que você seguir. Não vai ser um caminho assim que vai dar tudo certo para você, não. Mas você vai passar pelo vale da sombra da morte? Vai. Algumas coisas vai ser meio sacrificado? Vai. Mas vai ser bem mais saboroso passar com Jesus do que sem Ele, né? Sem Ele a gente pode ficar no meio do caminho. Agora com Jesus não, com Jesus não é fácil, mas é mais possível das coisas acontecer, né? Então essa palavra que eu deixo é a palavra para vocês, né? E te convido a ser como Paulo foi, né? E é uma honra também, meu nome é Paulo Vitor, é uma honra também ter esse nome, né? De Paulo, que vem é uma tradição que vem de pequeno, né? De pequeno, se for puxar no dicionário alguma coisa, vem lá de trás, vem de pequeno, né? Aí, então é assim, te convido a ser como Paulo, anunciar a palavra de Deus, tentar pregar como Paulo pregou, sem medo e ir firme, né? E ainda no final de Paulo, ainda antes de morrer, ele falou que combateu um bom combate, guardou a fé, né? E é isso aí. Espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal, vai ajudar, é um canal cristão. E até o próximo vídeo.